coaches, preparadores, tão em alta quanto nos dias de hoje. Ter um coach hoje, dependendo do atleta, dependendo do local aonde ele está, é quase que um status. Por exemplo, Rainy Rainbow, ele é muito mais do que um coach. É como se você recebesse um selo de ISO 9000 aí, vamos dizer assim. Na verdade ele seria um mestre ancião, dono da armadura de ouro. Explica para as pessoas. Maurício, coloca aí, por favor, Rainy Raymond. Eu acho que... E o porquê, Júlio, ele é o mestre dono da armadura? Cara, pra quem não tá ligado, que eu tô falando aqui é do Cavaleiros do Zodíaco, um desenho que eu assisti muito, e eu gostava muito. Então, assim, todos os atletas sonham em treinar com esse treinador que hoje é o dono de uma das empresas que mais estão em evidência dentro do nosso cenário e... que mais coloca dinheiro no fisiculturismo. Exato. É a empresa que mais investe. E o cara é o preparador de maior títulos dentro do Olímpia. Então, imagina, é como se você estivesse indo pro Real Madrid. Você é um jogador camisa 10 do Real Madrid. É essa a sensação. Um exemplo prático. Andrei, dentro do mundo do fisiculturismo, ele não tinha expressão. Nenhuma. Ele é uma figura pública, um cara de milhões de seguidores, porque ele era um modelo fitness. Sim. Mas na hora que o Rainy Rainbow colocou a mão nele... tirou ele do cenário, né? Tirou ele do cenário 2 anos. 2 aninhos. Você não vai mais competir. Um ano. Foi 1 ano. Um aninho. Um ano fora de off-season pra voltar, mas voltar com 4, 5, 6 quilos de diferença on stage, com um físico transformado. Capaz de jogar o cara numa posição na frente do Kaique. Top 5. Top 5. 2 posições na frente do Kaique. Então, assim, é um cara que tem que se respeitar. Jeremy Buendia. Quantas vezes Buendia não foi campeão na mão dele? 4 vezes Mr. Olímpia. Ele ajudou Jay Cutler, não ajudou? E tinha Jay Cutler, Phil. Todos os títulos do Phil. Então, só o Phil são 7. Ele tem 7 Olímpia de Open. 7 de... Não, mas tem mais do 4 Jay. de Men's. Eu acho que tem 2 do Jay. 9. 2 do Jay, 9. 9, entendeu? Então, assim, tem o Shed, que é demais. Quem colocou Dallas McCaver no Pro? Rainy Rambert. Foi o Rennie? Rainy também? Também. Ele era Dallas. O Dallas Cadê a era foto Rainy. do Rainy, Mauricião? Tô achando o Instagram dele aqui. Bota a foto do É que Gordon. vocês falam o nome do cara rápido, eu preciso descobrir como que vocês falam. Na mão dele, o Dallas ganhou o primeiro campeonato profissional que o Dallas Desce participou. lá que a primeira foto dele é meio que uma caricatura. Não Olha lá. é ele. Isso. Não parece Aí, o mestre. ele com o Andrei. É um mestre ancião, cara. Põe uma E ele foto tem do Rádio mestre Chopin ancião. agora também, né? Rádio Chopin. E mudou muito o shape do rádio Mudou, já, viu? Mudou demais. A marca do Rainy é a Evogen. Falam que ele é sócio dessa Olha os marca, 3 né? aí. Aí os 3 aí. Eu ouso falar que o maior potencial hoje pro próximo Olímpia é rádio, viu? Rádio. Sim, por conta do scorecard e que ele não tava... O Rádio Chopin não tava com o mesmo shape do Vancouver Pro. É verdade, eu tava lá de prova. E pelo scorecard da final, o Rádio Chopin ficou em segundo. Agora E que imagina... papo é esse de ele tá falando que não vai mais competir, você viu? Ele meio que me ameaçou. Falou? Ele meio que ameaçou de que não ia mais competir e tudo. Mas Será o- que era só pra chamar atenção? Eu acredito que sim, viu? Não é possível que ele tá com ideia de parar agora. Olha lá, ó. Eu entendi era que ele não ia representar mais o Irã. Eu achei que ele ia representar agora os Estados Unidos. Rapaz, se ele representar os Estados Unidos e não representar mais Aí. a Pérsia, ele é persa, né? É, porque Vai assim, matar ele. eu li... Não, matam ele, cara. Olha ali. Aí que ele não compete mais. Aí que ele não compete mais mesmo. Ó, e lá em cima tem uma foto com o Khabib, ó. Pode ser que ele seja o treinador do Khabib também, que é o do UFC. Ó, Ah, ali eu é vi o aqui. Tamer, né? Ó. Não, eu vi do. Aqui, ó. Aí, ó, o Khabib com ele. Provável, provável. Olha lá. We are so awesome. É, cara. Esse cara entende do negócio. Esse, pra você, Júlio, é o maior coach da história do fisiculturismo? Pelo Olha lá. número de Olha títulos, ele né? com o Jay lá, tá vendo? Ó? É, mostrou lá. Olha o Tamer aí. É. Olha o Tamer. Ó, o Tamer. Nossa, cara, aquele Mark Anthony, cara. Esse eu cara roubou fiquei- minha sunga. Esse cara roubou. Esse cara foi o atleta mais louco que eu conheci na vida. Ele é doido. Como é que Maluco. Mark mesmo? Anthony. Esse cara tá na cadeia hoje. Ele tá preso? Tá Eu emprestei preso. uma sunga pra ele fazer um guest pose aqui no Brasil. Marco Alves, é esse? Mark, que é Ele não me devolveu. Mark Anthony Alves.
É ele, ó, já deve ter saído, mas ele tava preso. Olha como tá gordo, bicho. Tá tiozão total. Nossa. Ele é o tiozão mano? dono do barco agora. Ele é o tiozão dono do barco. Mano, ele parou. Não. Rapaz, eu não posso nem falar aqui o que esse cara... Não, conta aí, Júlio. Não posso, cara. É demais. É pesado demais. Tô ligado, pesado hein? demais. Se Não pro tem Júlio como. é, se Conta pro só Júlio um é pedacinho, pesado, vai. Não tem como contar Só um pedacinho, a vai. trajetória desse cara no Brasil. Não nível dá. hard. É muito hard. Ele fechava cara. todos os puteiros? Mas, rapaz, ele parou lá na... Cara, Veja bem, hein? Veja bem, Julião. O Júlio não sabe. Joelã, Se for pra fechar puteiro, o Jornal conhece um 5 que vinha dos Estados eu vou Unidos pra precisar da isso. sua ajuda. É a Alcova, Alcova, Barbacoa, um bar lá na Balcony. Balcony. Esse tal de Balcony. Você sabe da história, Denis deve ter te falado, né? Casa da Luz Vermelha? Rapaz, esse Balcony é um bar ali Em Copa. Em Copacabana. Em frente à praia. Madureira. O cabra ali, ele tem que entrar, mas ele tem que entrar com... Tem que ser Esparta. corajoso. Você tem que conhecer o movimento ali, não é pra qualquer Pesado. um. É pesado. É pesado. E assim, é um bar pra gringo, né? Então, o público que frequenta lá, as mulheres que trabalham no local, estão lá dispostas a atender os homens que frequentam o ambiente. E aí esse cara foi pra lá, velho. O Denis... Trilouco. O Denis levou ele pra lá. E o Denis é o Denis, né, cara? O Denis Deixa quieto. Já quer, ele vai vir pro O Brasil. Denis é outra história, pra um outro next dia. level. Mas, Next level. rapaz, nesse dia, eu tive que levar o Mark pra esse lugar. Esse cara ali, ele virou uma garrafa de uísque. Sozinho? Sozinho. Uma garrafa de uísque. Fora as outras coisas. Fora as outras paradas. Fora as outras paradas. Caraca. E no final da noite ele separou 2 moças pra trabalhar pra ele. E ele foi embora. No dia seguinte ele tinha que fazer uma coreografia 4 horas da tarde numa exposição. Mentira, Júlio. E ele desapareceu. E eu tinha que pegar ele meio-dia pra levar ele pra treinar. Eu tava pra cuidar dele nesse evento. Era Que missão, hein, cara? 2012. 2012, pô. Foi com a minha sunga. Exato. Cara, esse maluco ele desapareceu. Chegou de manhã, ele não voltava pra casa. E nós desesperados atrás do maluco. Ele foi aparecer a meio-dia, virado no giraia. Ainda? Virado no giraia. Ainda, não dormiu. Não dormiu, comeu alguma coisinha lá, bebeu. Ele comia e ele bebia uísque comendo frango com arroz. Mentira, cara. Foi lá e fez a coreografia, cara. E ficou bom? Ficou bom. E o shape? Bom. Tava Ah, bom. maldito, velho. Bom, depois de 5 semanas ele foi no profissional, competiu e ficou em quarto. Mentira. Ficou em Sério? quarto. Que genética, velho. Ficou em quarto, cara. Aí eu levei ele pra treinar lá no Rio também. Foi uma porcaria, porque as academias que a gente foi, todas as academias não conheciam ele, não queriam deixar entrar, não queriam deixar fazer avulso. Era muito ruim de negócio lá as academias. Deu um trabalho pra mim o cara, viu? Pô, no Rio barraram o fio de treinar, pô. Que? É. Cara, é Aconteceu pra matar a isso. gente de vergonha, O né? Aconteceu isso. Rio é complicado. As academias de alto padrão do Rio de Janeiro, a gente não pode citar Não pode nomes citar aqui, o mas nome. você sabe quais são. São Fresca. péssimas para trabalhar. São academias que eu com certeza evito ao máximo de frequentar, porque não soma em nada para o esporte. Mano, a galera tá rachando o bico aqui do Jorlan desesperado pela sunga. Tô falando. E ele roubou sua sunga ainda, Pô, Jornal? cara. Agora já deixa. Do jeito que a sunga deve estar, eu nem queria mesmo. Não, deixa pra lá. Deixa frouxa para ele. Deixa quieto. Bom, além de Rennie Rambo, quem mais? Chad Nichols. Shed, cara. Por que Chad Nichols, que foi o grande troféu de Chad Nichols, foi Ronnie Coleman? É indiscutível. Renato, eu queria antes falar uma coisa aqui. Pra gente dividir pra galera, porque há um entendimento da seguinte maneira. Existe nutricionista, Cris Acito. Existe Isso. coach e existe o guru. É que O mais ou guru menos. É o que faz tudo. O Cris Aceto, pra mim, ele não é um nutricionista, apesar de ser a profissão dele. Pra mim, ele é um coach, porque o Cris, ele prescreve os hormônios. Então, mas eu falo assim... ainda... Ele só não mexe com treino. Isso, é isso que eu falo. O guru, ele mexe com o treino. O Rennie já mexe com tudo. Com tudo. O treino, a nutrição e o... E a parte hormonal. Ele tem um Isso. sistema dele, que é o FST7, né? O RENI.
Sim. Tanto que até o Tamer gravou um DVD com ele, eu tenho esse DVD. Caramba, que legal. O Instagram do Chad. Chad Nichols. O Chad ele rompeu barreiras, né? Ele trouxe o Mass Monster no mais alto nível O da Chad história. fez a diferença porque ele pegou os maiores da época, da década de 90. Ele fez os Nasser, maiores. Paul Gillette, Ronnie Literalmente. Coleman, Flex Wheeler. Todo mundo era dele. Literalmente ele fez os Chris maiores. Cormier. Da onde saiu o apelido? O Coach da Morte. Porque ele tinha um apelido que rondava como Coach da Morte. Dallas McCaver estava na mão dele quando morreu? Então, na verdade, o que eu vi numa entrevista é que ele já não estava trabalhando mais, já tinha É o que basicamente eu vi. umas semanas. O Nasser- Ou meses, ou 2 meses, não sei. O Nasser tinha É. 13 anos que não trabalhava com ele. E a galera ainda atribui a morte do Nasser a ele. Cara, 13 anos é muito tempo. E Não, outra, tem né? nada Foi a ver. malária, né? Nada a ver. Uma coisa muito comum onde ele tava, né? Ele tava na Tailândia, cara. E uma coisa legal de falar também. Porque Pô, na nem época. eu sabia dessa, hein, Julião? Na época, Nem eu sabia Foi dessa. malária aquele foi momento. malária, foi. O Nasser morreu de malária? Foi. Malária, Foi. cara. Faltou a vacina, né? Não sei, porque eu sei que pra entrar na Tailândia você tem que ter a vacina obrigatoriamente. Estranho. Então, assim, o negócio do Dallas, ele já não trabalhava mais, mas eles conversavam ainda e ele deu um depoimento. O Chad Nichols deu um depoimento falando que o Dallas tinha procurado ele perguntando sobre o remédio Apple, né? Que é um remédio, enfim, EPO? EPO, né? E ele falou, cara, é um pouco perigoso e tal, não sei o quê, mas ele falou, mas quantas semanas que pode usar? E ele falou, cara, não aconselho, acho que... Aí ele falou o tempo lá, que agora eu não lembro, né? E ele falou, mas você acha que se usar tanto tempo... Não, porque um amigo tá querendo saber. A verdade é que não era o amigo, né? Era ele, né? Porque ele era um pouco acelerado de algumas coisas, né? E foi achado matar uma lista lá, que falaram que era tudo do Dallas, que não era, eram de mais 2 atletas, as coisas lá que tinham. Eu achei essa imagem aqui. Não vou colocar pra galera, mas... É. Essa daqui, né? Isso. Isso aqui fala que é a lista de... É. Tipo, era uma lista de compra, não era um ciclo, entendeu? Caraca, Era velho. uma lista de compra, mas era bastante coisa. Até porque... Bom, Mostra, pesado mostrar, Renato. não, pode mostrar. Pode. Até porque... Mas também isso é especulação, Mas eu né? vou Tem Não muita é especulação. prova, É, especulação. Não prova nada Gente, que esse era o ciclo dele. Exato. O que a gente sabe sobre o Dallas McCaver é uma única coisa. Gente. Que ele era over total, porque senão ele não teria tido tantos problemas como ele teve. Eu né? vou falar a verdade pra vocês. Por essa lista eu não tô vendo nada demais. Não tem como. Essa lista tá um absurdo, pelo amor de Deus. Não. Olha ali, ó. Sustanon 1.250 mg, mais suspensão 1.400, mais enantato 800, mas mais a trembolona trembolona, acetato é. 1.400. Não, é absurdo. Entendeu? Mais trembolona de ação longa. Vai o quê? Umas 10 mil? Uma. Não, até o próprio Increlex. Olha a quantidade de Increlex, Julião. Meu Deus É do o que céu. os caras tomam... 1 grama de primo, 100 miligramas de estanozolol. Ele não tinha articulação. A articulação dele devia ser seca até o talo. Nandrolona, é que a nandrolona é para manter irrigada ali, né? Tem 1 grama também. Eu, na verdade, não duvido dessa tabela. Eu também não duvido, não. Não tô não vendo. duvido. Ó, eu não- Masteronda 700 miligramas. A Lustes tinha ali, ó. Sabe o que é 40 miligramas. Os cara 40 miligramas de alopestin? Se os caras aqui você bota 30 miligramas, já abre o bico. Isso Só aí- do elastestin. Isso aí é lista pra um cara. Olha o T3, 75 miligramas É. no dia. 3 vezes ao dia, É de um de cara 25. só. Aí é de um cara De 25, né? 25. Não é nem 12,5, é só. Isso aí não é de 25. 3 caras, não. É, foi o que falaram. 70, não. 70 sem o EPO. Ó, um cara que toma Tem o EPO aí? Tem ali, ó. Julião, o que é EPO pra galera Eritropoetina. Aumenta a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue dramaticamente. Tanto é que os atletas que mais usam são os ciclistas. Triatletas. E triatletas. Exato. E acontece o seguinte: acaba a prova, enquanto não acaba o efeito do produto, eles continuam no cardio. Por quê? Viscosidade, Renato. O sangue engrossa demais. Viscosidade. Muito, E sangue muito. grosso é um perigo pro atleta. Então, se ele parar, o coração não vai conseguir bombear. Mas aí ele aumenta a capacidade Não. de você não ter aquela liberação, aquela sensação do ácido do Lático. lactato, Isso. né, durante o exercício. Então, Troca tipo, gasosa. Ele vira o Diminui, super-homem. diminui a como sensação se- de lactato. Ele fez de 75 a 100 e poucas repetições que eu fiz, a fazer 300. É. Sem Meu sentir nada. Deus. O Andreas Munzer combinava isso com Andreas- anestésico. O Andrés Mosef tomava isso. Ele combinava com anestésico que vinha O Nubaína. o Nubain, que é Nubain. um derivado do... É um parente da... Como é que chama daquela droga lá? Heroína.
Esse problema Ele combinava EPO com anestésico para retardar ainda mais a fadiga muscular. Para conseguir fazer mais repetições. Para fazer mais repetição. Só que o choque na fibra é igual, só que você tá dopado. Entendeu? Por isso que ele tinha aquela quantidade de fibra, aquela densidade. O negócio também. é muito hard. É muito hard. Era muito acima da média. Ô, Júlio, para 3 atletas, para mim essa lista aí não seria o quê? Um uso praticamente... Na verdade, eu acredito que o Chad falou isso para livrar um pouco a memória do Dallas. Para 3 atletas ali não Entendeu? é nada demais. Não. Ali eu acho que era de um cara, que aí seria exagerado. Então, mas aí que tá. Eu no Kuwait, se um cara usar essa quantidade de droga, em um mês ele tá no hospital. De tão forte que são as drogas De tão lá. forte que são. Não é humano uma quantidade de drogas dessa dentro de um organismo, drogas originais. Eu vou te falar uma coisa. Sim. Eu vou te falar uma Mas coisa. aí eu lembro do Eu já Reagan, vi quando tava no Kuwait. essa Ele saiu de lá dosagem. porque o coração dele explodiu. Essa dosagem de trembolona, O eu Reagan já vi. Dreams. Então, Eu, você viu assim, ó, aqui, meu senta- querido. Então, Não, isso. É isso. Aqui Isso, não, eu aqui sentado tem. eu já vi Aqui o cara tem. fazer. Aqui tem. Entendeu? Aqui tem muito disso. Só que o que eu afirmo pra você, Tinho? Que se essas drogas fossem originais, essa pessoa estaria isso, no hospital boa. ou morta. Isso. É Agora subdosado, sim. né? Entendeu? Então, Aham. assim, esse tipo de questão, eu tenho certeza que aqui a gente ainda tem muita gente que não foi parar no hospital porque usa os produtos subdosados do Paraguai, principalmente. E além da subdosagem, tem a qualidade do sal. Exato. Então, por exemplo, Sim. você tem um sal de 98% de pureza. O cara foi lá e determinou 98% de pureza. Ok, só que esses 98% de pureza, de trembolona mesmo, às vezes só tem 45. Ou menos. 40, 35. Aí dessas 35, o cara tinha que colocar 100 miligramas, ele coloca 50. Isso. Então você está falando de 50 de um sal que tem 35%, tem 10 miligramas ali. 15 miligramas ali. Exato. Só que aí você vai no Kuwait, o cara pega um sal indiano que tem 99,8% de pureza grau USP, grau farmacêutico. USP, para quem não sabe, é a farmacopeia americana. Grau máximo de pureza. E aí o cara dilui ele na proporção exata, utilizando 100 miligramas e fazendo fator de correção. O que é fator de correção? Calculando a concentração do sal e compensando essa diferença. Se E aí tiver você menos, tem ele pesa para mais. Para mais. Aí você tem 100 miligramas exatos contra 15 miligramas do outro. Não dá. É isso Aí que eu o tô cara falando. quer fazer o shot dos 3 ml que ele fazia no outro. E aqui o brasileiro ainda fala, não, vou tomar mais um pouquinho para garantir, porque eu sei que é subdosado. Então, Muitos atletas fazem isso. Faz muito isso. eu queria velho. falar Normal. sobre isso também, Atleta sabe pro o quê? faz muito isso. Conheço muitos. Tem muito sal que os caras não fazem a filtragem do metal mais pesado, então ele fica ali. Então você que acha que você vai aumentar a dosagem porque ele é subdosado e não vai lhe prejudicar, dependendo do que tiver ali no óleo, talvez o esteroide não faça tanto Então, mal quanto a impureza que está lá Exato. dentro. Porque exato. quando você Entendeu? cozinha, vamos lá, os esteroides underground são feitos em panela de pressão. Ponto. O ferro... Feito no fogão. feito isso no aí. fogão. O ferro pode ocorrer uma contaminação por ferro? Pode ocorrer uma extração de metais ali. Isso, é isso que eu tô pensando. O óleo e o que acontece? Às vezes o óleo, que é a substância que solubiliza o sal, ele não é uma substância capaz de extrair metal da panela. Mas com o aquecimento e com a pressão, porque é uma panela de pressão, você pode fazer dessa substância uma substância capaz de extrair moléculas de metais dessa panela. Depende muito do que é constituída essa panela. Exato. Depende muito do pH que está esse óleo. De repente você utiliza, juntamente com esse óleo, algumas substâncias que alteram o pH dele para ser conservante, para melhorar a solubilidade do sal. E essa alteração de pH a alteração de pH versus aquecimento versus pressão pode fazer com que esse óleo seja capaz de extrair moléculas de metal da panela. Fora os que já vêm no sal. Exato, era isso que eu ia falar. Outro detalhe. O processo produtivo vai muito de como você compra esse material. É uma cadeia. Se eu sou um laboratório underground, por exemplo, eu preciso comprar esse sal de que forma? Por baixo dos panos, porque eu não tenho licença para isso. Só que o cara que está me vendendo por baixo dos panos, ele também produz por baixo dos panos, porque senão ele não poderia vender para você. E aí, como ele produz esse sal? Também caseiro. Você cozinha no fogão e ele lá cozinha o sal no fogão, no fundo do apartamento dele.
E ele vai lá, é um químico, às vezes um cara que entende, mas ele vai lá e conduz isso. É bem Breaking Bad mesmo, Bem né? Breaking Bad. A galera tá falando aqui. As pessoas que assistiram o seriado Breaking Bad podem entender o que é a produção de uma substância química underground. Aquilo literalmente é isso. Eu tenho propriedade para falar porque eu sou químico. Eu conheço a rota de síntese de hormônios. Eu sei de onde eles vêm como matéria-prima base, que a gente chama de primeira molécula, até o final. E tudo está ligado à concentração da qualidade das matérias-primas e o nível da qualidade das sínteses, porque você vai fazendo uma sequência de síntese. Você parte de uma primeira molécula simples para fazer uma molécula muito complexa. Cada etapa é uma síntese. E nessa síntese, às vezes existe fase de filtração, fase de separação, fase de destilação, fase de aquecimento com catalisador e reação. Reação química orgânica depende muitas vezes de catalisadores. O catalisador pode ser um metal. É muito comum o catalisador de uma reação química orgânica ser um metal. Qual o nível de cuidado que esse cara está tendo para que esse metal catalisador, de repente, não comece a se decompor e fazer parte dessa molécula de hormônio? Renato, tem um vídeo muito interessante, a galera vai lembrar aí que na época gerou bastante comentário, onde um youtuber vai para um laboratório underground e ele tá filmando o processo. Nisso, um mosquitinho cai dentro lá do processo. Nossa! E a galera, vocês vão lembrar, tá aí no YouTube provavelmente ainda, mas essa galera que acompanha aí há uns 5 anos atrás, eu acho, vai até menos, talvez, vai lembrar. O vídeo tá lá, o bagulho girando lá, e aí do nada cai um mosquitinho e continua. E a galera começa a comentar: o mosquito é que deu o tempero do negócio. Virou um pterodátilo, então. Meu Deus, Eu juro. Se a galera lembrar aí, pode comentar aí, que vocês vão saber do que eu tô falando. A galera tá chamando o Renato de Renato White aqui por causa do Breaking Bad. Mas é muito comum. Heisenberg. Bom, aquela lista de compra, como o Jordan muito bem disse, pode ter sido. A lista de Schindler tá ali, cara. Júlio, você é um cara que falou com muita gente já, teve muito acesso. Você é um grande treinador. Você alguma vez teve acesso a um protocolo de Chad Nichols? Sim. É tudo aquilo que o pessoal fala ou ali não tinha abuser? Cara, eu trabalhei... Eu não lembro o sobrenome, mas Vitor. O Vitor competiu comigo em 2013. Ele era um cara que competia na pesada e ele já tinha trabalhado com o Chad Nichols antes de trabalhar comigo. E ele trouxe o protocolo do Chad. Quando ele me trouxe o protocolo do Chad, ele chegava em cerca de 5 gramas semanas. O ciclo do rapaz, que tinha cerca de 100, 105 quilos on stage. Então, assim, eram quantidades assustadoras. Cara, 5 gramas por semana. Ele é o 5 coach da gramas morte por mesmo, semana. rapaz. Quando eu vi aquilo... Quanto ele pesava? 105 on stage, 120, 125. Ele não era tão pesado Não, assim. não. E aí, o que aconteceu? Foi bem bacana, porque ali eu comecei a... Porque, assim, essa escola do muito foi a que a gente fez parte, né? Então, a gente que veio dessa década de 90... Cara, eu cheguei a usar 500 miligramas dia de testosterona, achando que ia ter mais resultado. E não foi aquilo que me trouxe resultado, não. Foi a constância, o tempo de treino. Trouxe muito colateral. Só trouxe colateral, ginecomastia, pressão alta. Já tive intoxicação, né? Esteatose hepática por causa disso. Então, são colaterais que são comuns em pessoas que abusam de hormônios. Então, eu já fiz esse caminho, galera. Não deu certo, não. Então, eu tenho certeza que esse não é o melhor caminho. E quem que veio para comprovar isso? O Edson Prado já me passou um ciclo que já era bem mais modesto que o do Wilson. E depois o Denis, ele tirou praticamente todas as coisas que eu usava. Tinha semanas que eu usava 250 de testosterona por semana. Semana inteira. TRT quase. TRT quase. E comecei a produzir muito resultado. Entendeu? Então, assim, eu já tive atletas aqui no Brasil, grandes amigos meus, que eu, por um momento, eu perdi a amizade, porque eu comecei a querer passar isso para eles. E eles na ambição de querer ganhar a competição, achavam que eu estava escondendo ouro. Ou no vício. Exato. No Isso, esteroide. e não queria mais trabalhar comigo. Então eu já perdi um
alguns atletas aí do cenário nacional que não queriam trabalhar comigo exatamente por acreditarem que eu não estava abrindo o jogo com eles com relação ao como conduzir o uso das drogas. Caramba. E ali eu percebi com o Denis que na verdade é empilhamento, cara. É empilhamento e troca. Então é 2 meses de cada droga e vai trocando. Tem momento que você tá tomando 4, 5 drogas, mas sempre um pouquinho só de cada. Nunca muito. Sempre no máximo 1,5 gramas? 2? Quem era assim, era o Patrick? No profissional agora com o Ascar, deixa eu ver, 750 miligramas de testosterona, mais total, deixa eu ver, 75 de trembolona 3 vezes semana, 100 de primobolan 3 vezes semana, 1,5 gramas. 100 de masteron 3 vezes semana. Eu queria até falar sobre eu tô para lançar... Entendeu? Então é tudo 300 miligramas em média, 400 miligramas no máximo, semana de cada propriedade. Isso no momento de altas doses. No momento de altas doses, combinado com o GH, que também não é muito, 8 unidades no máximo, e 100 microgramas de GF. Só que assim, tudo genuíno. É, coisa boa. Tudo genuíno. Então quem usou já aqui no Brasil, o Saizen, sabe do que eu estou falando. Quem usou algum esteroide de alta qualidade, como os que nós temos no Brasil, os de farmácia, sabe do que eu estou falando. Então, quando você tem qualidade associada a um planejamento dietético e bons treinos, cara, não tem genética que não consiga resultado, por mais que seja ruim. Essa que é a grande verdade. O Dorian utiliza essa ideia do GH justamente assim. Ele falou que ele usou 4, ele começou com 4, depois foi para 8. O Dorian. Dorian Yates. Aí depois ele foi para 12 para testar. Aí ele falou, entre 8 e 12 foi a mesma coisa. Não mudou. Aí ele foi e voltou para 8. Na verdade muda, tá? Que eu já fiz essa experiência. O que me deu? Síndrome do túnel do carpo. Então, comecei assim, a inchar, comecei a reter. Então assim, Então GH demais também não é a saída. Acordar pela manhã com dificuldade até de fechar a mão. Isso. Sim. eu passei 3 meses com isso aí. Seu Nossa. peso começa a subir, sua canela começa a inchar. E você vê que você não é muscular aquele peso. E isso é horrível. Eu passei 3 meses com síndrome do túnel do carpo. É horrível. Esse E é não um foi treino. por GH, tá? Não foi Você por não GH. treina. Foi horrível. É muito ruim, então... Imagina, eu pilotando moto. Só sentia esses 2 dedos aqui, ó. Aí o cara Nossa. toma, mas eu tomo 20 e deu certo pra mim. Tá, você tomou um produto que não é de boa qualidade. Eu não conheço um ser humano que consiga tomar 20 de Saizen todo dia. Pronto. Eu não conheci. Até hoje. Haja bolso também, hein, cara. Pô, velho. Meu, 20 weed de Saizen por dia, cara. 20 weed de O cara vai Saizen gastar por 10 pau dia, por cara. mês. Isso aí. 10 pau por mês, cara. Não dá. 10 pau por mês, uma preparação de 4 meses só de GH 40 pau, ele vai gastar Não dá. no total alimentação tudo sem conto pra ganhar o troféu. 150 ganhar. mil, pelo menos. Se ganhar. Se ganhar. É uma conta... E se for Aí ele bate disciplinado, de vai frente ficar com uma bom. genética de Ramon da vida, o cara vem com arroz e ovo e leva. Exato. Se, Aí lascou, se velho. produto fosse o resultado, Boston Lloyd não tava como tá hoje com o rim com falência. A Ele única tá com coisa, falência do rim? falência renal. A única coisa que Boston Lloyd conseguiu, sendo abuser, Foi isso. falência Põe aí renal. esse cara, que esse merece aparecer na tela, pra o vocês cara- nunca fazerem isso. O cara não vence uma competição amadora. Qual que é o nome dele? Boston Lloyd. O rei das locais. Não, e detalhe, né? Ele veio numa época... Mas ele era pró? Não, ele veio Nem- numa época nem- dizendo que ele era o dono da verdade, É. que ele sabia de Isso. tudo. Ele quis fazer um que GH tudo, entendeu? ele era o cara, que ele sabe o segredo, que os caras não contam nada pra ninguém, Dono Que de, ele vai abrir tudo pra que vocês. ele vai abrir tudo e tá aí, ó. dono de laboratório de peptídeo, pra vocês não acharem Ah, que ele era? É. Cara, o braço dele como tava aí. Anunciou cheio. agora falência renal. Foi o que conseguiu com altas dosagens. Ou seja, o cara que levantava a bandeira de que É é dose. com alta dose que se cresce. Genética se compra na farmácia. Ó, um físico amador, Tá na morto. boa. Total, Não. amador. Um físico amador. Ele não chegou a vencer nem amador. Essa primeira aí, Maurício, ó. Ali embaixo, ele de palco, isso. Aí. Não é nada absurdo mesmo. Pra um Não. cara abuser, 150 UI de insulina. É, tipo isso. Não, é isso aí. 1 ml e meio de Isso. insulina. 1 ml e meio.
Meu Deus, 1 ml Tá de entendendo? leite. E olha, Como é que rebate uma hipoglicemia dessa, cara? E ele não é de falar, não. Por isso que ele perdeu o rim. Ele mostrava, viu, Renato, a aplicação. Ele mostrava. Ele mostrava. Ele aplicava no peito, no ombro, no braço, nas costas e mostrava tudo. E colocava como certo. Ah, ele era o cara que, Que o- falava... que- Ele é o cara que vem pra revelar. Todo mundo faz isso. Todo mundo faz isso. Os atletas, não acreditem nos atletas quando eles falam que tomam um suplemento. É isso aqui, ó. É desse jeito. Ah, entendi. A gente já tivemos, Entendeu? assim, no Brasil, esse tipo de fase, né? A fase do tipo, é com droga que você cresce, deixa de ser imbecil. É o GH15, né? Não, e os influenciadores, Ah, muitos isso daí influenciadores. nem vamos comentar aqui. Isso daí, se a gente for Muito. falar, complicado. Muito mesmo.